E aí, pessoal? Prontos para mais um Deep Dive com a gente? Hoje a gente vai mergulhar num tema que me deixou bastante reflexiva, sabe? A importância da visão saudável. Mas não a física, né? A gente está falando da visão espiritual, inspirada por um sermão do pastor André F. Coradim. Ele usa uma metáfora bem legal no sermão, comparando nossos olhos a uma candeia. Sim, foi aquelas lamparinas antigas. Exatamente. Ele diz que se nossos olhos espirituais, por assim dizer, estiverem saudáveis, focados nas coisas certas, a gente fica cheio de luz, sabe? Mas se a gente focar nas coisas erradas, a gente mergulha na escuridão. É como se a gente estivesse com os olhos vendados andando sem rumo. Nossa, isso me lembrou daqueles óculos que a gente usa por muito tempo e nem percebe que a lente está suja, sabe? A visão vai ficando turva aos poucos e a gente só se dá conta quando já está enxergando tudo embaçado. Perfeito, é bem por aí. E o pastor Coradinho usa a história de Abraão e Ló, lá da Bíblia, para ilustrar essa ideia. Ah, sim. Lembro dessa história. Abraão, que sempre buscava ouvir a Deus e tinha essa visão clara, recebeu bênçãos incríveis e construiu um legado duradouro. E Ló, o que aconteceu com ele? Ló se deixou levar pelas aparências, pelas coisas do mundo, e acabou ignorando a sabedoria do seu tio Abraão. Acabou em uma situação bem complicada. É como se ele tivesse focado na beleza da embalagem, mas esqueceu de olhar o que tinha dentro. Hum. A gente faz isso tantas vezes, né? Se deixa levar pelas distrações, pela negatividade, pelas comparações. É verdade, a gente se perde no meio de tantas coisas superficiais e acaba esquecendo do que realmente importa. E aí a gente tropeça, né? Faz escolhas erradas, se frustra. E o pastor Coradinho coloca uma ênfase enorme na importância de ouvir as vozes certas para ter essa visão clara. Ele até tem uma frase bem marcante no sermão. Abraão tinha bons olhos porque possuía bons ouvidos. Faz todo sentido. Me faz pensar em como a gente precisa ser mais seletivo com as informações que a gente consome, né? Com tanta coisa na internet, tanta gente falando ao mesmo tempo, é fácil a gente se perder. É como se a gente precisasse treinar nossos ouvidos espirituais para conseguir filtrar o que realmente importa. É verdade. A gente precisa aprender a discernir o que é bom, o que edifica, para conseguir ter uma visão mais clara e tomar decisões mais sábias. Sem dúvida. Se a gente não tiver cuidado, a gente acaba sendo levado por qualquer vento, por qualquer opinião. E aí fica difícil de encontrar nosso próprio caminho, né? Totalmente. E no sermão, o pastor Coradinho também fala sobre como o pecado pode distorcer a nossa visão. Sim. Ele fala daquela sensação de vergonha de querer se esconder, como Adão e Eva fizeram depois de desobedecerem a Deus. É como se a gente fizesse algo errado e quisesse sumir, né? Evitar encarar as consequências. É isso aí. E ele compara essa sensação à cegueira espiritual, como se a gente colocasse uma venda nos olhos e não conseguisse enxergar o amor e o perdão de Deus. A gente fica preso no ciclo de culpa e dúvida. E aí o pastor Coradinho vai além, né? Ele fala sobre as táticas do diabo, como ele age de forma sutil, distorcendo a nossa perspectiva e nos levando para o caminho errado. Ele usa a imagem da serpente no jardim do Éden, tentando Eva com fruto proibido? Ou seja, a gente tem que estar sempre atento, né? Porque as tentações podem vir disfarçadas de coisas boas, atraentes. Exatamente. É como se a gente tivesse que desenvolver um radar espiritual para identificar essas armadilhas e não cair nelas. E o que me deixou mais aliviada é que, mesmo que nossa visão esteja meio turva, Deus nos oferece perdão e a chance de restaurar a nossa visão espiritual, né? Com certeza. Nunca está tarde para recomeçar, para pedir perdão e permitir que Deus nos guie de volta para o caminho certo. Essa é a beleza da graça de Deus, né? Ele está sempre pronto para nos perdoar e nos ajudar a enxergar com mais clareza. Voltando ao nosso papo sobre visão espiritual, uma coisa que me chamou atenção no sermão foi a ênfase que o pastor Coradinho deu à palavra de Deus como um guia para ter uma visão mais clara, sabe? É verdade, ele falou bastante sobre isso, né? Mas como a Bíblia pode nos ajudar a enxergar melhor, a tomar decisões mais sábias? Ele compara a Bíblia a um mapa, sabe? Que nos ajuda a navegar pelas estradas da vida, a evitar os desvios e chegar ao destino certo. Interessante. Então, quando a gente se sente perdido, sem saber para onde ir, a Bíblia pode nos dar direção, é isso? E não só direção, mas também sabedoria para lidar com os desafios, as dificuldades que a gente encontra pelo caminho. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que passaram por situações parecidas com as nossas e a gente pode aprender muito com as experiências delas, né? Sim, me faz pensar que a gente não está sozinho, né? Que outras pessoas já passaram por momentos difíceis e encontraram força e esperança em Deus. Exato. E a Bíblia também nos ensina sobre o caráter de Deus, sobre seus planos para nós, sobre o que o agrada e o que o desagrada. Quando a gente conhece a Deus de verdade, fica mais fácil entender o que Ele espera de nós, né? E quando a gente se depara com tantas interpretações diferentes da Bíblia, sabe? Tantos pontos de vista, tantas doutrinas, como saber qual é o caminho certo? Essa é uma questão importante.
É por isso que é fundamental a gente buscar a orientação do Espírito Santo, pedir a Deus para nos iluminar, para nos dar discernimento, para entender a sua palavra. Então não é só ler a Bíblia por ler, mas ler com o coração aberto, buscando a direção de Deus. É isso? Isso aí. E também é importante a gente se conectar com pessoas que podem nos ajudar a entender a Bíblia, né? Buscar mentores, participar de grupos de estudo, conversar com líderes espirituais que a gente confia. É verdade. Ter essa troca com outras pessoas, compartilhar nossas dúvidas, ouvir diferentes perspectivas, enriquece muito o nosso aprendizado. Sem dúvida. E o pastor Coradin também destacou a importância da oração para ter uma visão espiritual mais clara, né? Ele falou que a oração é como um colírio para os nossos olhos espirituais. É mesmo? Mas como assim colírio? Assim como o colírio limpa e alivia nossos olhos físicos, a oração limpa nosso coração das impurezas, das distrações e nos ajuda a enxergar as coisas com mais clareza, com a perspectiva de Deus. Entendi. Então a oração nos ajuda a limpar as lentes da nossa alma, por assim dizer. Exatamente. E também nos conecta com Deus, né? Através da oração, a gente conversa com Ele, compartilha nossos anseios, nossas dúvidas, nossos medos e recebe dele a paz, a força e a direção que a gente precisa. Então a gente não precisa ter todas as respostas, né? Podemos confiar que Deus nos guiará, mesmo quando a gente não enxerga o caminho com clareza. É isso aí. A fé é justamente sobre confiar em Deus, mesmo quando não entendemos tudo, mesmo quando as coisas parecem difíceis. E a oração nos fortalece nessa fé, né? Nos ajuda a lembrar que Deus está no controle, que Ele cuida de nós. A gente já explorou bastante a ideia da visão espiritual, né? Mas eu queria saber, na prática, o que a gente pode fazer no dia a dia para cultivar essa visão mais clara, mais alinhada com a vontade de Deus. Uma coisa que o pastor Coradin mencionou no sermão e que me marcou muito foi a importância de a gente ter um coração grato, sabe? Interessante. Mas qual a relação da gratidão com a visão espiritual? Quando a gente foca no que a gente não tem, no que está faltando, a gente acaba ficando cego para as bênçãos que já recebemos, né? É como se a gente estivesse olhando para o copo meio vazio o tempo todo. É verdade, a gente reclama do trânsito, do trabalho, do tempo. Exatamente. E aí a gente deixa de perceber as coisas boas que acontecem ao nosso redor, os pequenos milagres do dia a dia. A gente perde a capacidade de se maravilhar, de agradecer. E como a gente muda essa perspectiva? Como a gente cultiva essa gratidão no coração? Um exercício bem simples é começar o dia listando algumas coisas pelas quais a gente é grato, sabe? Pode ser a família, a saúde, um novo dia que começa. Nossa, isso parece bem legal. Tipo um diário da gratidão, né? Isso. E ao longo do dia, a gente pode ir anotando mentalmente outros motivos para agradecer. É incrível como esse simples hábito pode transformar a nossa visão, né? A gente começa a enxergar o mundo com outros olhos, com mais leveza, mais esperança. É como se a gente ligasse a luz, né? E aí as coisas que antes pareciam sombrias, sem graça, começam a brilhar. Exatamente. Quando a gente tem um coração grato, a gente se aproxima mais de Deus, né? Porque a gratidão é um reconhecimento da sua bondade, do seu amor por nós. E essa gratidão nos impulsiona a querer retribuir esse amor, né? A querer servir a Deus, a fazer a diferença no mundo. Sem dúvida. A gratidão nos leva à ação, nos inspira a sermos mais generosos, mais compassivos, mais dispostos a ajudar o próximo. E aí a gente completa o ciclo, né? A gente recebe as bênçãos de Deus, agradece e compartilha essas bênçãos com os outros. E no final das contas, é isso que realmente importa, né? Viver uma vida que glorifica Deus e que abençoa as pessoas ao nosso redor. É verdade. E acho que essa é a principal mensagem que a gente pode levar do nosso Deep Dive de hoje. A visão espiritual saudável é sobre ter um coração que busca Deus, que ouve a sua voz, que se alimenta da sua palavra e se alegra em sua presença. E é sobre viver uma vida de gratidão, de amor ao próximo e de serviço a Deus. Que a gente possa colocar em prática tudo o que aprendemos aqui e permitir que Deus nos guie a cada passo do caminho. Valeu por mais esse mergulho com a gente. E até a próxima!